Olá, meus queridos, sejam bem-vindos, meus irmãos e famílias em Cristo Jesus. Mais um momento especial, nosso devocional de Jesus Vivo. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você, amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 13. Vamos meditar hoje sobre uma trajetória muito importante aí, né, do povo hebreu. Depois da saída do Egito, Deus levou esse povo aí a peregrinar durante 40 anos, uma trajetória que facilmente poderia ser alcançada através de 40 dias, né, segundo os historiadores. E dentro dessa trajetória que Deus levou esse povo, era para que Deus pudesse ensiná-lo, né, e pudesse mostrar a sua grandeza, né, a dependência do povo, né, que ele pudesse conhecer também a Deus, amém? Êxodo capítulo 13, verso 17, acompanhe comigo a leitura aí, né, estaremos lendo aí. Tiramos 4 lições importantes, 4 verdades, né, chaves, muito importante que esse povo teve que aprender, né? Deus quis mostrar para ele 4 pontos importantes para que eles colocassem em prática na sua vida e pudessem ter êxito, né? A chegar realmente até onde o Senhor queria levá-los, até a terra prometida, amém? Diz assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 13, verso 17, diz assim: Aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Verso 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca, verso 22, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu li o texto de Êxodo, capítulo 13, verso 17, 20, 22. 17 a 22, né? Amém? Meus queridos, essa trajetória que Deus leva o povo, né, do Egito, depois de lançar a última praga no Egito, a partir daí, o povo hebreu foi liberto, né? E o Senhor, é interessante que ele leva esse povo, né, para caminhar no deserto, para que pudesse mostrar ali algumas verdades e a sua grandeza. Deus queria realmente se revelar verdadeiramente ao povo. Porque nós que conhecemos a história, né, desse evento, né, que aconteceu no Egito, nós vemos só Deus falando com o povo através de Moisés. Mas Deus ele queria tratar com o povo alguns pontos importantes, né, para que o povo pudesse conhecê-lo verdadeiramente. Então, quem realmente quis conhecer o próprio Deus nessa experiência durante os 40 anos no deserto, né, Deus se manifestou de várias maneiras. Nós vamos ver aqui nesse texto, nessa trajetória que nós lemos aqui, né, nessa parte da Bíblia, 4 pontos importantes, né, que Deus aqui ele tratou com o povo, né, e na verdade são ensinos, né, lições que Deus trouxe, né, dentro dessa trajetória para o povo, amém? E o tema dessa mensagem, desse devocional, né, que eu quero compartilhar com você aqui, os caminhos de Deus são os melhores, amém? Os caminhos de Deus sempre são os melhores, né? Isaías já vai falar isso lá em Isaías, capítulo 55, verso 9, diz que assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, amém? Isaías já estava falando que os caminhos do Senhor são muito maiores, são muito melhores que os nossos, e os seus caminhos são muito mais altos também, os seus pensamentos são muito melhores do que os nossos. Então Deus ele sabia o que estava fazendo quando tirou o povo do Egito, né, e conduziu o seu povo durante aquele período de 40 anos no deserto. Amém? E nós vamos tirar aqui 4 lições importantes dentro dessa trajetória, né? Porque nós vemos aqui que além de lições, foram oportunidades que o povo teve, que Deus permitiu para que ele pudesse conhecer verdadeiramente a Deus, né? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus queria se manifestar realmente para o seu povo, né? E nada melhor do que colocar o povo a ter experiências com Deus, amém? Então nós, dentro do Deus, ele sempre vai permitir que algumas circunstâncias, né, por mais difíceis que nós viemos a passar, mas dentro dessas circunstâncias, Deus quer nos mostrar, quer nos dar oportunidade de viver novas experiências com ele. Foi assim que Deus fez com esse povo. Se o povo não vivesse experiências com Deus, jamais conheceria Deus.
Se Moisés não pudesse ter passado pelo que ele passou, jamais conheceria verdadeiramente a Deus. Você lembra que na história Deus resgata Moisés de dentro do Egito para colocar ele como líder, né, para conduzir o povo. Para isso, Moisés passou por algumas adversidades, dificuldades, limitações, mas quando ele se permitiu, ele viu que eram grandes oportunidades, e aí é onde ele se tornou um grande líder. Amém? Então, a primeira coisa que nós vemos dentro dessa trajetória é que Deus, né, a primeira lição que Deus quer dar, a primeira oportunidade, digamos assim, é que Deus, ele trabalha sempre com depois, né? Ou seja, Deus sempre olha o futuro, Deus sempre está olhando lá na frente, né, em nossa vida. E esse o texto lá em Êxodo 13:17 vai dizer isso para nós, né? Acompanhe comigo, o 13:17 diz assim, ó. É o verso B, né? Só para que você tenha uma ideia de que Deus está falando aqui conosco, né? Nessa tarde, né? Para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e tornem ao Egito. Ou seja, né? Deus, no início aqui nós lemos que Deus ele levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, né? Que não os levou, Deus não levou pelo caminho dos filisteus, que era o caminho mais perto. Deus levou o povo, né, por outro lugar, né? Porque Deus, por que Deus fez isso? Não levou ele para próximo, né, por perto do caminho dos filisteus? Porque Deus sabia, né, que aquele povo, aqui o texto, ele já se responde, né, para que porventura o povo não se arrependesse, né, quando ele visse aquela guerra e eles tivessem o desejo de voltar, ou seja, porque o povo que estava cativo era um povo de pessoas ali que eram agricultores, eram artesãos, né, eram pessoas ali, era um povo de Deus que aprenderam as técnicas, né, do Egito, aprendeu os ofícios do Egito. Então aquele povo não era preparado para a guerra, né? Só mais tarde, depois, né, ao longo da sua caminhada, que eles vão ter, né, uma preparação diferenciada através dos cabeças de cada tribo, de Moisés e também de Josué e Caleb, né? Depois eles vão ser preparados para enfrentar os povos que estavam na terra, né, que o Senhor haverá dar ao povo. Mas naquele momento ali o povo não conhecia guerra, o povo não sabia lidar com guerra. Então Deus não levou próximo dos filisteus, porque senão o povo ia se arrepender. E poderiam realmente eles voltarem naquele momento para o Egito, né? Então Deus ele sempre está olhando lá na frente. O que Deus faz isso? Porque Deus ele quer nos guardar, nos proteger, ele sabe da nossa limitação, sabe que nós não estamos preparados para as guerras. Então é necessário em algum momento Deus nos preparar antes, para poder enfrentar as guerras, as batalhas, né? E assim nós vencemos. Então naquele momento Deus entendeu que aquele povo não estava preparado para passar por aquelas guerras, né? O povo estava muito preso ao Egito ainda, o povo ainda tinha o sentimento de escravidão, era um povo que tinha medo, né? Um povo que estava ali ainda subjugado, ainda há muita ansiedade, incerteza de sair do Egito, né? Trocar o que estava ali para realmente caminhar no deserto. Então Deus ele sabia todas as coisas, Deus ele olha lá na frente, né? Ele é onipresente, então ele vai proteger o povo, como ele faz conosco, né? Às vezes nós queremos entrar em guerras, em lutas, né? Em desafios que nós não estamos preparados. Deus primeiro ele nos capacita, né? E ele vai na frente sempre para nos dar uma orientação certa, né, de que nós vamos vencer quando ele entra numa batalha. Então Deus jamais vai nos colocar em condições onde ele sabe que nossa estrutura não é possível nós enfrentarmos as grandes batalhas, as grandes guerras. Amém? Lembra que quando Deus levanta Davi, Davi estava com Deus. Davi enfrentou o urso, era a única experiência que ele tinha com aquele animal. Mas no momento que ele é chamado para enfrentar ali o gigante filisteu, né, Golias, ele vai, mas ele diz, olha, eu vou, mas eu vou com o meu Deus de Israel. Deus vai na frente. Então Davi sabia, tinha confiança, né? O povo não tinha confiança, o povo estava com medo. Davi não, Davi estava consciente que Deus estava com ele. Aquele povo ainda não tinha um relacionamento com Deus, não tinha uma intimidade com Deus a ponto de realmente passar por pé dos filisteus e com certeza iam ficar com medo e iam voltar. Mas Davi não, Davi estava com Deus de Israel na sua frente. Por isso que aquela batalha ele venceu, porque Deus estava com ele. Amém? Um outro ponto importante, né, era que Deus ele nos leva para perto dos problemas também. Uma outra oportunidade, né, desse povo aprender com Deus. Uma nova lição que Deus queria dar. Deus levou aquele povo perto dos problemas. Lá em Êxodo 13:18, nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Assim como o Senhor, há momentos da nossa vida que Deus nos guarda, nos protege, né? Até dos caminhos errados, caminhos da morte, né? Deus também há momentos que Ele nos leva perto dos problemas. Por que Ele faz isso, né? Por que
E em um momento, quando nós não estamos preparados, Deus nos protege, nos guarda, né? E às vezes Ele nos faz recuar diante de guerra, de lutas, que Ele sabe desafios que nós não vamos vencer. Mas há momentos também que Deus nos leva para perto dos problemas, né? O texto é muito claro que Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Amém? Por que Deus leva esse povo perto dos problemas? Né? Por uma simples razão, para mostrar que os problemas eles são reais, que eles existem, que nós devemos reconhecer, né, a nossa fragilidade. Né? Deus levou o povo para que ele mostrar o grande desafio que eles iam passar. Né? Eles estavam no deserto, Deus fez rodear eles no deserto, próximo do Mar Vermelho. Ali era realmente o maior desafio daquele povo. Então Deus queria levar eles perto dos problemas que eles iam enfrentar. Ali o grande desafio era atravessar o Mar Vermelho. Então Deus levou eles para conhecer o seu maior desafio, o seu maior problema, né? Então Deus às vezes nos faz isso, né? Para mostrar que independente da trajetória que Deus traçar para nós vamos vencer, nós vamos passar no meio e acima e sobre os problemas. Deus nos mostra os problemas, nos leva próximo dos problemas, mas nos dá a capacidade de enfrentarmos os problemas e passarmos no meio e por cima dos problemas. Deus mostrou ao povo, né, ali, né, o maior desafio, que era atravessar ali o Mar Vermelho. Por que Deus ele sempre nos faz isso? Para justamente nos fortalecermos, aumentar a nossa fé, confiarmos mais em Deus, porque Ele vai estar naquele momento ali. Assim como Ele protegeu o povo, né, da guerra naquele momento, né, daquela parte da guerra onde tinha os filisteus, Ele também naquele momento Ele aproximou o povo, né, do seu maior desafio. Né? Então é assim que Deus trabalha. Há momentos que Deus ele vai nos guardar, mas tem momentos que os desafios eles vão ser inevitáveis na nossa vida. Nós vamos ter que passar por perto de grandes desafios, de grandes problemas, para que a gente possa reconhecer a nossa fragilidade e depender mais de Deus. Aquele povo não tinha jamais como passar ali. Mas pela autoridade de Deus sobre Moisés, foi possível realmente atravessar ali o Mar Vermelho. Ou seja, ali Deus operou um grande milagre, o poder de Deus, né? Mostra ali também a sua onipotência. Assim como Ele mostra a sua onipresença de ver lá na frente, Ele também mostra a sua onipotência, que é o seu poder sobre todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Então Ele sabia que ali era possível através do seu poder, mas era necessário o povo avançar, o povo realmente não ter medo. Foi assim que Ele falou para Moisés: toca com a tua vara aí, que certamente eu vou agir com grande poder. Ali havia uma autoridade de Deus e ali há uma ação do homem para que realmente o desafio fosse vencido. Assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus não faz nada sozinho. Na verdade, Ele tem toda a autoridade e poder de fazer tudo o que Ele quiser sozinho. Mas também o homem precisa tomar uma ação na sua vida para que os milagres, para que as vitórias, para que os desafios possam ser vencidos por cada um de nós. Amém? E o terceiro ponto que Deus ensina a esse povo, a terceira oportunidade é: Deus estará sempre à nossa frente. Êxodo 13, 21, Deus vai falar, aqui no verso 21, interessante que Deus vai falar. Olha só o que Deus fala no 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, e para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Amém? Deus ele faz algo interessante, né? Por mais que o povo estava naquele momento com medo, estava assustado, estava ali indeciso, né? Com muitas dúvidas de ter saído do Egito, um local onde eles tinham família, né? Ali, você imagina ali um grande êxodo de hebreus, de judeus ali saindo de um local. Ali a Bíblia vai relatar que tinha uma média de 600 pessoas. Agora você multiplica 600 vezes cada família. As famílias eram numerosas, né? Vamos multiplicar 600 vezes 5, 5, 30, mais de 3 milhões de pessoas saindo ali, né? Com seus cavalos, com suas famílias, né? Com ali tudo que eles conquistaram, né? A Bíblia vai dizer que eles levaram todo o ouro, tudo que eles prosperaram ali no Egito, eles levaram ali, né? Tudo que eles tinham ali, né? Ali as suas propriedades, os seus bens, né? Os seus animais, levaram tudo. Então, aquele povo saiu dali, né? Só ouvindo a voz do líder, Moisés, né? Para que seguisse ali na frente. Então, Deus está mostrando para ele: não se preocupe, que vocês vão caminhar no deserto, mas eu vou estar com vocês. Eu vou estar durante o dia numa coluna de nuvem e à noite, né? Numa coluna de fogo, para iluminar vocês, o caminho de vocês. Sabe que o deserto é um lugar muito difícil,
Mas ainda assim Deus está mostrando para o povo, né? Eu vou estar com você, independe de qualquer dificuldade, qualquer desafio, sempre eu vou estar com você. Depende das suas incertezas, das suas dúvidas, né? Das circunstâncias, do desafio, das guerras, das lutas, eu sempre vou estar com vocês, né? Assim Jesus falou isso conosco, né? Ele estaria conosco até a consumação do século. Amém? Então Jesus está conosco, Deus ele sempre vai estar conosco nas nossas guerras, no nosso desafio, nas circunstâncias, por mais contrárias que estejam acima de nós, mas Deus sempre vai estar conosco. Para quê? Para que nós sejamos dependentes de Deus, né? Mostrar que Ele vai estar à frente, né? Assim é Deus com você e comigo. Independente das guerras que você vai traçar, os desafios que vão se colocar à frente de você, Deus ele sempre vai estar à frente, dando um direcionamento na sua vida, né? Na sua família, né? Eu não sei hoje qual é o seu maior desafio. Seu desafio hoje é a sua vida com Deus. O maior desafio hoje é você vencer o medo diante dessa epidemia. Eu não sei se o desafio hoje é a sua família, que talvez não tenha andado conforme a vontade de Deus. Eu não sei se o desafio é o casamento, mas Deus ele está no controle da sua vida. Basta simplesmente você clamar e confiar em Deus, porque sempre Ele vai estar à frente. Você precisa confiar em Deus, precisa ter uma aliança, uma intimidade com Deus. Precisa estar com a sua vida alinhada com a vontade de Deus. Esse povo, por mais murmuração e reclamação, eles estavam confiando que Deus poderia levar. É lógico que no caminho do deserto muitos se perderam por causa da desobediência, da incredulidade. Então Deus ele queria realmente transformar aquele povo. Então foi necessário Deus levar ele durante uma trajetória que durou 40 anos, mas Deus sempre esteve com ele. Sabe onde que Deus estava com ele? Sempre. É que Deus vai dizer isso também no livro de Êxodo, né? No capítulo 12, 13, 14. Deus vai dizer que os sandálias, os sapatos, as roupas dele não se desgastaram, porque Deus estava no controle, porque Deus queria justamente mostrar que ele era Deus. Independente de qualquer situação que ele ia passar no deserto, Deus continuava sendo Deus. E aqui o último ponto importante, a última lição que Deus vai dar a esse povo, a última oportunidade é que Deus ele queria dar oportunidade de mudanças, né? Deus ele queria trazer esse povo a um processo de mudanças, né? E experiências novas com ele. Então era necessário Deus tirar não somente o povo fisicamente do Egito, mas tirar o Egito de dentro do povo. O povo, você lembra que José levou aquele povo porque passou aquele momento, aquele período difícil, né? De grande fome, e o povo prosperou, né? Cresceu ali dentro do Egito, né? Então, naquele momento que cresceu o povo dentro do Egito, o povo se aliançou com seus deuses, com as mulheres, com os homens de lá. Então, prosperou ali o povo hebreu. Eles que enriqueceram, cresceram o Egito. Então, Deus, além de tirar o povo do Egito, Deus queria tirar o Egito do povo, né? Tirar o mundo, as alianças, a idolatria, né? A feitiçaria, o pecado, aquilo que habitava dentro do povo. Por isso que o povo teve muita dificuldade de compreender ali os princípios, as promessas e o projeto de Deus, né? Por isso que muitos morreram ali, porque não confiaram nas promessas de Deus, porque estavam muito alinhados, muito aliançados, né, com o pecado. Tanto é que o povo ali, Deus não deixou faltar, Deus não deixou rasgar suas roupas, nem seus sapatos, não deixou faltar alimento, né? Deus não deixou faltar nada, Deus estava ali a sua presença o tempo todo, mas mesmo assim o povo murmurava e reclamava. E por conta dessa murmuração, dessa reclamação, muitos não chegaram até a terra prometida, muitos morreram no deserto, né? Porque não confiaram em Deus, não tiveram a oportunidade, mas não queriam realmente ter uma aliança verdadeiramente com Deus. E por isso realmente sofreram ali no deserto. Porque Deus ele queria tirar o espírito de escravidão daquele povo. Então era necessário Deus disciplinar, orientar e mostrar realmente que Ele era Deus. Deus queria tirar o espírito de escravidão, de covardia, de medo. Hoje há muitas pessoas que estão assim hoje. Muitas pessoas estão alinhadas com o mundo, né? Com medo, com ansiedade, com incerteza, com insegurança, porque deixaram de confiar em Deus. Deixaram de ter uma aliança verdadeira com Deus. Nós cremos que Deus ele está no controle de todas as coisas. Nossa visão em Deus é totalmente diferente da visão de muitas pessoas com relação à sua incredulidade, à sua falta de fé, ao medo, à ansiedade, às incertezas, às dúvidas que hoje talvez pairam hoje no mundo. Mas Deus ele está no controle. O que nós devemos fazer é ter a nossa visão de Deus, né? A nossa fé tem que estar fundamentada em Deus, né? É lógico que neste momento de epidemia nós precisamos ter a cautela, né, as prevenções, segundo aos órgãos que nos orientam. Mas não podemos deixar
que o mundo nos embarace, né? Lembra da história de Marta e Maria, né? Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, o que Marta vai fazer? Marta vai ficar atarefada com tantas coisas, né? Querendo cuidar de tantas coisas, mas Maria vai buscar a melhor parte, vai sentar ao lado de Jesus, aos pés de Jesus, para ouvir Jesus. Hoje as pessoas não estão ouvindo Jesus, as pessoas estão ouvindo o mundo, hoje as pessoas estão mais embaraçadas com tantas coisas, esquecem de ouvir a voz. Preocupada hoje, talvez em ouvir hoje, né? Muitas coisas estão deixando de ouvir a voz de Jesus, amém? Então, Deus ele queria fortalecer a fé desse povo, né? Deus queria trazer confiança, né, nos seus planos, queria que o povo confiasse, né, nos seus planos, nos projetos e nas promessas que ele tinha para o povo. Lembra que Deus vai falar também, né, no livro de Êxodo, que Deus queria levar esse povo a uma terra que mana leite e mel. Deus tem promessa naquele povo, Deus tinha promessa no povo, era o povo dele. Então Deus queria guardar para que realmente se tornasse, como é hoje, uma grande nação. Deus sempre esteve à frente daquele povo para levar ele realmente a tirar o mundo, né, tirar o Egito, né, do povo, para que eles pudessem ser santificados e purificados, né? Quando a gente vai ler a história de Josué capítulo 6, quando Josué assume o povo depois de Moisés já falecido, a gente vê que Josué, o que ele vai fazer? Josué ele vai trabalhar a santificação, a purificação desse povo. Porque como é que nós temos uma aliança íntima com Deus? É quando nós somos santificados e purificados. Porque a santificação é justamente a característica de transformação em Deus, né? Então, sem santificação nós não veremos a Deus. É dessa maneira. Então, quando nós estamos aliançados ainda, misturado com o mundo, misturado com o Egito, com o pecado, certamente o Espírito Santo não vai trabalhar na nossa fé e fortalecer a nossa aliança com Deus. Então, Moisés ele vai entender isso. Quando ele pega o povo, depois da morte de Moisés, ele vai trabalhar o povo a santificação e a purificação daquele povo, para que eles pudessem realmente ter uma aliança verdadeira com Deus. Amém? Eu não sei como é que você está, como é que está a sua aliança com Deus, como é que estão os seus pensamentos relacionados a Deus. Mas Deus, ele quer trabalhar isso na sua vida e na minha vida, né? Deus, ele quer transformar a nossa vida para que a gente possa confiar em Deus, porque os caminhos de Deus, eles são muito melhores que os nossos. Os seus pensamentos são muito maiores que o nosso, amém? Então nós temos que confiar em Deus, colocar a nossa vida à disposição de Deus para ser tratado, mudado, transformado, santificado todos os dias e purificado pela presença do Espírito Santo na nossa vida, amém, meus irmãos? Está aqui 4 lições importantes para a gente colocar em prática a nossa vida com Deus, né? Esse povo, né, ele andou com Deus, né? Deus estava com ele na trajetória tão bonita, né? Mas, infelizmente, alguns não chegaram à Terra Prometida porque perderam a sua fé, foram incrédulos, né? Ainda estavam aliançados com o mundo, não confiaram verdadeiramente no Deus de Israel e nas suas promessas. Nós temos que confiar nas promessas de Deus, porque Deus tem o controle do universo na sua mão, amém? Então, Deus trabalha sempre com o depois, né? Sempre com o futuro, né? Na nossa vida. Deus nos leva para perto dos problemas também, né? Para que possa nós entender que os problemas existem e que nós somos frágeis e dependemos de Deus. Deus estará sempre à nossa frente, né? Sempre à frente. De todas as maneiras, Deus vai estar à frente de nós. E todas as circunstâncias que nós passamos é para que nos dê oportunidade de ter uma experiência maior com Deus, experiências melhores com Deus. Amém? Glória a Deus, eu sou o pastor Sérgio Castro, estou aqui, ministre esta palavra no seu coração, tá bom? Coloque em prática, que Deus te abençoe, que Deus continue abençoando a tua família e a tua casa, amém? Compartilhe esse vídeo, né, que nós estaremos postando no YouTube, no Facebook, compartilhe ele, né? E inscreva-se no nosso canal para que Deus possa nos abençoar e possamos a cada dia nos permitir a ministrar a palavra de Deus para você e para a sua família. Amém?